Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Atos, capítulo 4, versos de 4 a 11, vemos que Jesus vai voltar. Vai voltar. O texto diz assim: certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber tempos e datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus está reunido com seus discípulos. É a última vez que ele está reunido com seus discípulos antes de voltar aos céus. E aí então ele diz para eles que João batizou com água, mas em breve virá o Espírito Santo. Eles serão batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo viria e estaria neles, entre eles e neles, porque o Espírito Santo habita em nós. A pergunta do verso 6 é a nossa pergunta. A gente sempre quer saber se esse é o tempo de Deus, se é nesse tempo que Deus vai fazer. Mas Jesus deixa bem claro que Deus tem autoridade. Ele diz que isso é a autoridade de Deus. Deus estabeleceu tudo pela sua própria autoridade. A autoridade é a pessoa que tem competência, tem autoridade quem tem competência para dirigir e para delegar tarefas aos outros. E Jesus disse que os discípulos receberiam poder. Poder é autorização. Eles receberiam autorização para fazer a vontade do Senhor. Então, Deus tem poder, Ele pode delegar. Nós, os cristãos, Deus tem autoridade, nós temos poder. Poder é autorização. Os discípulos recebem essa autorização para fazer discípulos e fazer discípulos de várias localidades ao mesmo tempo. Eles deveriam fazer discípulos em Jerusalém, que era a capital onde eles estavam, em toda a Judéia, que é o estado, e Samaria, que é um contexto cultural um pouco diferente, mas jamais fora, e até os confins da terra. Por isso, a igreja deve evangelizar nas redondezas de onde ela está, na sua cidade, no seu estado, no seu país e nos demais países. Algumas pessoas dizem: mas tem tanta gente que ainda não conhece Jesus aqui no Brasil? Sim, tem. Mas já pensaram se os irmãos norte-americanos, os missionários que vieram para o Brasil tivessem pensado assim? Ainda hoje nós não conheceríamos Jesus. A obra é feita ao mesmo tempo, concomitantemente. Devemos fazer onde quer que estamos. E outro fato que nos chama a atenção é que Jesus diz essas coisas e ele ascende aos céus, ele sobe aos céus. E os discípulos ficam com aquele olhar: ele foi. Aí uma voz dos céus diz que: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus subiu aos céus e Jesus voltará dos céus. Ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, mas ele retornará. E essa é a certeza e a convicção que nós cristãos temos. Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, ressuscitou, vivo está e em breve voltará. Prepare-se, esteja preparado, porque ele vai voltar. Que Deus te abençoe, tenha um bom final de semana. Domingo nós temos culto às 19 horas no YouTube, Pique Taguatinga, e eu volto na segunda-feira para termos mais um pequeno textos, grandes verdades. Um abraço, até lá, fique em paz, que Deus te abençoe.